A paz do Senhor, um bom dia a todos. Estamos mais uma vez, mais um dia no nosso pão diário, todos os dias, sem exceção. Uma palavra de Deus, um estudo bíblico, uma aula da escola dominical, sempre buscando trazer um pouco mais de conhecimento bíblico, mas acima de tudo, muito mais de devoção a Deus, de tentarmos juntos ser melhores, como adoradores, como servos, como pessoas que estão dedicadas à adoração a Deus. E hoje é mais um dia especial. Nós iniciamos hoje mais um processo, mais um estudo, mais um início de estudo sobre um tema específico. Hoje a gente vai iniciar um estudo sobre o sermão escatológico de Cristo. Mateus 24, Mateus 25. Nós vamos falar um pouco sobre a questão escatológica, alguns conceitos importantes. Teremos mais de um vídeo sobre esse tema e eu convido vocês a poderem participar deste grande tema, desse novo estudo, e dentro das nossas limitações podemos trazer um pouco mais de conhecimento e, acima de tudo, de devoção a esse Deus tão grande que tantas coisas nos faz, não é? Estamos iniciando agora mais um projeto Pão Diário, um novo dia, novas perspectivas, novos momentos, novos tempos na nossa vida. Vamos iniciar? O tema é o tema é Mateus, é literatura apocalíptica, mas não é Apocalipse. Mateus capítulo de número 24, a partir do versículo de número 1. Como eu disse, falaremos de uma questão apocalíptica. O que é apocalíptica? A palavra apocalipse vem da palavra grega revelação. A palavra apocalipse, em grego, revelação. E a literatura apocalíptica ela se divide tanto no Novo como no Antigo Testamento em várias obras, vários livros da Bíblia, ou passagens de livros da Bíblia. Daniel, nós temos menções apocalípticas, Zacarias, no Antigo Testamento. Outras passagens do Antigo Testamento nós temos menções apocalípticas. E no Novo Testamento nós temos algumas passagens dos evangelhos que também falam de questões apocalípticas. E, é claro, culminando na maior literatura apocalíptica da Bíblia, que é o próprio livro de Apocalipse. A literatura apocalíptica, o que significa Apocalipse ou literatura apocalíptica? É um resumo daquilo que nós chamamos de escatologia. Guarde essa palavra, escatologia. A palavra escatologia significa o quê? A palavra grega escato significa final. Escato, final. Palavra logia ou logos significa estudo. Escatologia, estudo das coisas últimas ou das últimas coisas do fim dos tempos. Por exemplo, uma pequena referência, uma pequena observação. A palavra grega para início é a palavra arché, que inclusive pode até ser utilizado como conceito filosófico. Quando nós tratamos de início no grego, nós temos a palavra arché. Por exemplo, arqueologia, estudo do início das coisas. Você trabalha com descobertas arqueológicas, com sítios arqueológicos, coisas desse tipo. Arque, início. Escato, fim. Então, a escatologia bíblica, ela fala sobre o fim das coisas mediante a crença bíblica, e aí, no caso, trazendo para a nossa específica escatologia, uma escatologia baseada no pentecostalismo. Então, nós temos todas as características, nós somos futuristas quanto à visão da literatura apocalíptica, principalmente do livro de Apocalipse. Somos também pré-tribulacionistas, somos também crentes do arrebatamento secreto e pré-milenistas e dispensacionalistas. Então, são algumas características que nos diferenciam. Partindo desse ponto inicial, nós vamos fazer então a literatura, uma visão, uma pregação, uma explicação apocalíptica de Mateus 24 em diante. A partir de agora, estamos em pregação, estamos em aula, vamos iniciar a partir de agora os nossos versículos. Capítulo de número 24. O título é Sermão Profético, o Princípio das Dores. Diz assim, versículo 1. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Então, nós antes de iniciarmos a questão apocalíptica, nós vimos um cenário
em que estava acontecendo aquela interação de Jesus com os seus discípulos. Então ele estava vendo a estrutura do templo. Que templo era esse? Era o templo que foi idealizado primeiramente por Davi, depois foi construído por Salomão, destruído pelos babilônicos. Tivemos uma tentativa de reconstrução desse templo através do trabalho de Zorobabel, mas o templo não ficou tão glorioso quanto nos tempos de Salomão. Havia até uma promessa no livro de Ageu, dizendo que a glória da última casa seria melhor do que essa primeira, ou seja, uma referência a uma profecia no futuro que Deus ergueria esse templo, seria muito superior. Houve uma tentativa de reestruturação do templo através de Herodes, já nos tempos de Jesus, mas Herodes ele não conseguiu muito a simpatia do povo, exatamente não só por ele ser idumeu, que era uma linhagem judaica mais distante, mas também pelo fato de ser um terrível governante. E então, ele estava diante daquele templo. Templo que, mais à frente, nós vamos falar de uma profecia específica que Jesus vai fazer para esse templo. Mas primeiro vamos nos situar. Então, Jesus estava diante do templo, andando diante daquela estrutura muito bonita, magnífica. Só uma curiosidade, o templo o qual Jesus ele passou perto nessa passagem é aquilo que nós chamamos hoje de Muro das Lamentações em Israel. Então, versículo de número 2. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Primeira profecia. O que Jesus estava dizendo? Quando ele viu a estrutura do templo, Jesus já sabia que haveria a destruição deste templo. E de fato ocorreu. Nos anos 70 depois de Cristo, nós tivemos uma revolta judaica, iniciada por uma classe chamada Zelotes, de judeus. Eles começaram então a se revoltar contra o domínio romano, a opressão romana. Então começaram a trazer várias revoluções. E essas revoluções levaram a guerras entre os judeus, inclusive até unindo-se militarmente. Nós temos, por exemplo, a história de Bar Kokhba, ou Bar Kokhba, foi um grande líder judaico que lutou em relação ao domínio romano. E os romanos eles responderam. E aí, com toda a força de Roma, enviaram um dos seus principais generais, que era um homem chamado Tito, destruiu o templo, espalhou os judeus aos quatro cantos, perseguiu, matou os judeus. E realmente a profecia que Jesus havia dito anteriormente se cumpriu, porque realmente não ficou pedra sobre pedra até os dias de hoje. O Muro das Lamentações é a única coisa que sobrou do templo judaico. Então nós temos a primeira promessa aí sendo cumprida já algumas décadas à frente daquilo que Jesus tinha prometido no ano 70 depois de Cristo. Versículo de número 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e o que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. A pergunta que é dita pelos discípulos é uma pergunta dividida em 3 partes. Olha só, primeira parte. Diz-nos quando serão essas coisas, ou seja, ele estava querendo saber especificamente do que? Destruição do templo, que foi aquilo que foi dito anteriormente por Cristo. Mas não só isso, você vê que ele fala no plural, os discípulos falam no plural. Então, essas coisas, ou seja, eles querem saber todo o contexto que levou à destruição do templo, que levou então a esse cenário terrível. Então, primeira pergunta, quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda, ou seja, da volta de Cristo, com o poder e grande glória, e do fim do mundo? Olha só que interessante, o fim de todas as coisas. Então Jesus responde as 3 perguntas ao mesmo tempo. Versículo de número 4. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Primeiro ponto. Jesus ele chama a atenção do engano. Nos últimos tempos, o engano ele aumentaria muito. Várias teorias, vários falsos profetas, várias falsas religiões, elas aumentariam, elas se tornariam volumosas. Então era necessário que os discípulos estivessem preparados contra o engano que poderia ter sido feito não só contra eles, mas nos dias de hoje também. Versículo 5. Porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E esse próximo versículo diz exatamente dos falsos profetas. Dizem: Eu sou o Cristo, eu sou o Messias. Tem muita gente que até brinca, né? Uma referência ao Henrique Cristo. Mas não necessariamente isso. O Cristo, o Messias, é aquele que tem uma promessa
de salvação para a humanidade. É o Filho de Deus. É o grande profeta, é o Filho do Deus Altíssimo. Quando Jesus está dizendo que surgiriam muitos falsos messias, falsos cristos, ele está se referindo a enganadores que entrariam dentro da igreja e perverteriam a igreja de Cristo. Falsos profetas, seitas que surgiriam, que perverteriam aquilo que é a verdadeira religião, que é o verdadeiro cristianismo. Então, primeiramente, Jesus traz essa mensagem de atenção para os seus discípulos. Tomem cuidado com os falsos profetas. Versículo 6. Ouvireis de guerras, de rumores de guerras. Olhai e não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Quando Jesus está dizendo para os seus discípulos, ele está não só pegando os discípulos que viveram naquela época, mas como também dando uma mensagem para a igreja. Guerras e rumores de guerra. Nos tempos de Jesus houveram guerras e rumores de guerras. Você teve a já citada revolta judaica no ano 70, você teve várias perseguições em relação ao povo de Israel, mas a gente encaixa muito essa ideia de guerras e rumores de guerras para os dias atuais. Você vê, por exemplo, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Talvez vocês não saibam, mas durante os períodos das guerras, muitos cristãos pensaram que seria o fim dos tempos, o fim do mundo, exatamente por essa mensagem de guerras e de rumores de guerras. Mas Jesus disse, é mister que isso aconteça, ou seja, é importante, é necessário que aconteça, mas não é o fim. Então, trazendo para a escatologia, haverá muitas e muitas guerras e rumores de guerra. Hoje em dia nós temos isso claramente, conflito Israel-Hamas, conflito Rússia-Ucrânia, possibilidade de conflitos no mundo inteiro. Já tivemos Primeira, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria. Então o mundo ele está em guerra. Vivemos em uma época em que o mundo não está em paz. Não temos uma pax, trazendo uma referência à pax romana, nos dias de hoje. O mundo ele vive em guerras, o mundo ele vive em brigas, o mundo ele vive em destruição. Bombas, tanques de guerra. Então isso é o que? Isso é uma demonstração de que o mundo não está em harmonia. E é necessário que algo traga essa harmonia. Harmonia essa que só será trazida mediante a vinda de Cristo. Versículo de número 7. Porquanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Nação contra nação, reino contra reino. Vamos encaixar no nosso dia a dia? Bom, nação contra nação, reino contra reino, muito fácil de você ver. Nós temos guerras nos dias de hoje. Além da Primeira e Segunda Guerra Mundial, Guerra do Vietnã, Guerra Fria, Guerra da Coreia, nós temos hoje em dia a Guerra Rússia e Ucrânia, nós temos hoje em dia a Guerra do Hamas contra Israel, você tem também a participação do Hezbollah, você também tem participação de nações árabes contra Israel. Então nós vivemos em um mundo em que as nações estão se levantando, nação, reino, se levantando em guerra. Fala também de fomes. Bom, a fome é uma demonstração de os últimos dias, os tempos do fim. E de fato, nós temos muitas pessoas passando fome nos dias de hoje. É claro que a fome ela diminuiu muito com revoluções tecnológicas, mas a fome em várias partes do mundo. Muitas dessas fomes, inclusive, decorrentes das guerras anteriormente citadas. Ou seja, você tem na faixa de Gaza agora pessoas passando fome decorrente da guerra. Na Ucrânia, você tem pessoas passando fome decorrentes de guerras, decorrentes de conflitos sociais, decorrentes de governos ruins. Então a fome ela se torna algo que realmente está presente no mundo como uma demonstração dos tempos do fim. Terremotos em vários lugares. É interessante que os terremotos são já ações naturais. Então é a terra gemendo, buscando a sua redenção, como diz Paulo. E de fato, vários terremotos. Atualmente a gente pode citar o terremoto de 2011, que aconteceu no Japão, matando milhares de pessoas. Nós podemos citar ainda no século XXI, em 2004 nós tivemos o terremoto, o tsunami na Indonésia, matando mais de 200 mil pessoas e até mudando o eixo de rotação da Terra. Pouco, mas mudou. Então você vê que a natureza ela está gemendo, ela está demonstrando que está aguardando algo, aguardando a redenção. Versículo de número 8. Mas todas essas coisas são princípio de dores. O que é princípio de dores aqui? Essa referência é referência a dores de parto. Quando a mulher está próxima a ter um filho, ela tem o princípio das dores, ou seja, pequenas dores que sinalizam que algo vai acontecer, mas são apenas o princípio. Ou seja, existem mais dores a chegar até o momento do parto. O parto aqui
espiritualmente simbolizando a vinda de Cristo, a redenção da humanidade. Então, esses princípios dos dores são avisos para a humanidade de que Jesus está próximo a voltar. O parto de Cristo, entre aspas. Versículo de número 9. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Lembra da pergunta tripartida inicial? Que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo e dos dias atuais? Então Jesus ele responde tanto para os dias dos discípulos como para os dias atuais. Os discípulos foram perseguidos? Como foram? Todos os discípulos de Cristo foram mortos a fio da espada, com exceção de Judas, que se suicidou, e com exceção de João, que morreu na ilha de Patmos. Então a perseguição desde aqueles tempos, perseguição de Nero, que matou Pedro e Paulo, perseguição de imperadores romanos, hoje em dia nós temos a perseguição ao cristianismo no mundo inteiro. Inclusive, mata-se mais cristãos hoje em dia no mundo do que nos tempos de Cristo. Olha que interessante, do que nos tempos da igreja primitiva. São mais de 100 mil cristãos mortos todos os anos. A perseguição aos cristãos ainda existe. E também uma referência nessa passagem de Cristo ao período tribulacional, quando essa perseguição, então, para os cristãos que não forem arrebatados, será ainda mais terrível. Continuando. Versículo de número 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. A iniquidade vai aumentar muito nos dias do fim. Inclusive nos dias de hoje isso já acontece. É por isso que esses dias são citados como os dias de Noé. Porque assim como nos dias de Noé nós tivemos a iniquidade dominante no mundo, pecado, a mentira, a maldade, a traição, filhos matando pais, pais matando filhos, desastres. Tudo isso repete-se nos dias de hoje, preparando o mundo para a vinda de Cristo. E versículo 11. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Importante dizer, né? Falsos profetas. Então, falso profeta, alguns dizem que é o castigo para o falso crente. Então, quando você procura muito movimento, às vezes você encontra como resultado um falso profeta. É importante também uma lição em relação a esse versículo. Muitas pessoas costumam dizer, como saber se alguém é um falso profeta ou não? Você simplesmente vê se a obra dele vai prosperar. Se a obra não prosperar, ele é um falso profeta. Se a obra prosperar, ele não é. Esse é um pensamento errado, porque Cristo vai dizer claramente, enganarão a muitos. Então existem obras prósperas, gigantescas, grandes igrejas de falsos profetas. O que diferencia um falso profeta de um verdadeiro é o compromisso que ele tem com Deus. Versículo de número 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O esfriamento do amor, o esfriamento do afeto natural. Pessoas más, assassinas, cruéis, traidoras, mentirosas, que tentam destruir uns aos outros todos os dias. É o que vemos no nosso cenário. Violência, assassinatos, crises. Tudo isso é uma demonstração da frieza espiritual latente no mundo, preparando o mundo para a volta de Cristo. Versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Tem uma passagem de Joel que diz exatamente a mesma palavra escatológica. Tem uma outra repetição dessa passagem em Romanos 10, 13, que diz: mas aquele que for fiel até o fim será salvo. Aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Então, o que significa? Deus ainda salva pelo meio da fidelidade. A fidelidade a Deus. A fidelidade em meio às tribulações, em meio às tribulações, em meio às perseguições, em meio ao mal. Seja fiel a Cristo. E a salvação é garantia na sua vida. E para finalizar o nosso estudo no dia de hoje, escatológico, versículo de número 14. Diz assim: e este evangelho será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. Só para a gente finalizar, essa passagem é interessante porque ela tem algumas interpretações escatológicas. Alguns interpretam que só virá o arrebatamento da igreja após a pregação do evangelho para o mundo inteiro. Mas veja bem, não está dito aqui que seria o arrebatamento que viria, mas sim o fim. Ou seja, após a pregação para todo o mundo, seria o fim. Cremos que esse fim representa o fim de toda a questão escatológica, a segunda vinda de Cristo.
Após a pregação do Evangelho, cremos no milênio após a tribulação, restauração da humanidade, o período de 1000 anos em que Cristo reinará na terra, o Evangelho será pregado a todas as nações. Ainda hoje, milhões de pessoas não conhecem a Cristo. Tribos isoladas, pessoas em lugares que nem sequer têm acesso à comunicação, não têm como conhecer a Cristo. Mas a promessa de que o Evangelho será pregado a todo mundo cumprir-se-á no tempo do milênio, em que todas as nações estarão voltadas para Cristo, dominando o mundo, reconstruído, reedificado por meio dele. Hoje, agora finalizamos a primeira parte do nosso estudo escatológico pão diário, Mateus 24, finalizamos o versículo 14. Espero vocês nas próximas pregações. Que Deus possa abençoar a sua vida, crescendo na graça e no conhecimento, através do nosso pão diário. Curta, compartilhe, se inscreva e vamos aumentar cada dia mais essa corrente de vitoriosos, de lutadores, de perseverantes na obra e no conhecimento de Deus. A paz, Senhor.